Olá pessoal, aqui é o professor de matemática Éder Bruno do Pré-Vestibular Municipal de Belém e hoje vamos falar de função na nossa aula de número 12. Acompanhe comigo na definição de função. O conceito de função é um dos mais importantes em toda a matemática. Ele está sempre presente na relação entre duas grandezas variáveis. O conceito básico de função é o seguinte: toda vez que temos dois conjuntos e algum tipo de associação entre eles, que faça corresponder a todo elemento do primeiro conjunto a um único elemento do segundo, ocorre uma função. De modo geral, dado dois conjuntos não vazios A e B, e uma relação, ou seja, uma aplicação entre eles, dizemos que essa relação é uma função de A em B, se e somente se, para todo x pertence a A, existe um único elemento y pertencente a B, de modo que x se relacione com y. O uso de função pode ser encontrado em diversos assuntos. Veja alguns exemplos. A função pode ser apresentada na tabela de preço de um supermercado. Em cada produto, por exemplo, corresponde a um determinado preço. O preço a ser pago numa conta de luz, que depende da quantidade de energia consumida. O valor a ser pago numa corrida de táxi é dada em função do espaço percorrido. A área de um quadrado é dada em função da medida do seu lado. Em um termômetro, a temperatura é dada em função do comprimento da coluna de mercúrio. Essas e outras são exemplos de função. Notação de função. Seja a função f de A em B, podemos indicá-la da seguinte maneira. Veja. Temos dois conjuntos A e B. Os elementos do conjunto A, 2 e 3, os elementos do B, 4, 6 e 8. Perceba que os elementos do A são x, os elementos do B são y. Vamos encontrar uma relação entre A e B. Perceba que 2 está sendo associado com 4 e 3 associado com 6. Ocorre um padrão aí. Perceba que 4 é o dobro de 2 e que 6 é o dobro de 3. Esta relação ela é uma função, porque cada elemento x que pertence a A possui um único elemento correspondente y que pertence a B. Tudo bem? Esse conjunto A, que é o conjunto da onde as setas partem, é chamado de conjunto de partida ou simplesmente domínio. Já o conjunto B é o conjunto onde as setas chegam, ele é chamado de conjunto de chegada ou contradomínio. Perceba que dentro do contradomínio, ou do conjunto de chegada, alguns elementos foram flechados. É o caso do 4 e do 6. Aqui dentro, então, temos um outro conjunto, que é um subconjunto do contradomínio, que nós conhecemos ele como conjunto imagem. Logo, então, podemos afirmar então, que 4 é imagem de 2, assim como 6 é imagem de 3. E 8 não é imagem de ninguém. Tudo bem? Então, a representação de função pode ser dada como f de x, que é igual a y. Para cada x, existe um y correspondente. Então, quando x é 2, a imagem foi 4. Para quando x for 3, a imagem é 6 e assim sucessivamente. Ou seja, quando o valor do x for x, a imagem é um dobro, representado por 2x. Isso aqui que acabamos de montar, nós chamamos de lei de formação. Logo, representamos uma função assim, f A em B. Ou seja, veja como é que você lê. Função f de A em B. Tudo bem? Então, lembrando que só é uma função, porque cada elemento do A está ligado uma única vez com o elemento do B. Não importa se o 8 não for imagem de ninguém. O que é importante é que todos os elementos x têm que estar associados uma única vez. Veja uns exemplos através de diagrama. No exemplo 1, existe uma relação entre o produto e o preço correspondente. Então, essa relação ela é uma função, pois cada elemento do conjunto A possui uma única imagem em B. Não importa se o leite e o arroz
possuem a mesma imagem. O importante é que cada elemento do A esteja ligado uma única vez. Já no exemplo 2, é uma função, pois cada elemento do conjunto A possui uma única imagem do conjunto B. Perceba que o 240, que é o valor pago do conjunto B, não é a imagem de ninguém. Isso não tem problema. O importante é que cada consumo tem um valor pago correspondente. Tudo bem? No exemplo 3, você tem uma relação entre distância percorrida por um táxi e o valor pago pela essa corrida. Então, perceba que para cada elemento do A existe um valor pago correspondente. Logo, é uma função, pois cada elemento do conjunto A possui uma única imagem do conjunto B. No exemplo 4, você tem o lado do quadrado no conjunto A e no conjunto B a área correspondente. É uma função, pois cada elemento do conjunto A possui uma única imagem do conjunto B. No exemplo 5, aqui não ocorre uma função, isto é apenas uma relação, pois, neste caso, essa relação tem um elemento que pertence a A, que é o 6, que possui duas imagens. E isso não é permitido em função. Tudo bem? Já no exemplo 6, é uma função, pois cada elemento do conjunto A possui uma única imagem do B. Não importa se o 6 é a imagem de todos. O importante é que cada elemento do A esteja ligado uma única vez. Já no caso, o conjunto A possui um elemento que não foi associado, que é o 3. Logo, isso aqui não é uma função, pois o elemento 3 que pertence a A não possui imagem no B. E para ser função, todos do A têm que estar sendo associados. Todos do A têm que ter uma única imagem. Perfeito? Então, aqui não é função. Nós temos um exemplo 5 que não é função e o exemplo 7 que não é função. Todos os demais são função. Então, para ficar uma coisa bem mais clara, então vamos supor o seguinte. Com base nos diagramas acima, concluímos que existem duas condições para uma relação f ser função. Primeira, todo elemento de A é ponto de partida de flecha. Se tivermos um elemento de A ao qual não parta a flecha, a relação não é uma função. É o caso do exemplo 7. De cada elemento de A, deve partir uma única flecha. Se um elemento de A partir mais de uma flecha, a relação não é função, que é o caso do exemplo 5. Beleza? Vamos falar sobre domínio, contradomínio e conjunto imagem. Dado dois conjuntos A e B, vamos considerar a função f de A em B, que transforma x que pertence a A em y que pertence a B. Então, pegamos os elementos do A, que é 0, 1, 2 e 3, colocamos em diagrama, e os elementos do B, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, colocamos dentro do diagrama B. E existe uma relação, que é uma função, entre os elementos do A e os elementos do B. 0 com 0, 1 com 2, 2 com 4, 3 com 6. Perceba que a imagem é o dobro do valor do x correspondente. Então, nesse caso, a função f de A em B está definida como y igual a 2 vezes x, ou f de x igual a 2 vezes x. Mas o que é o domínio? Lembra que o domínio é o conjunto de partida da função? Então, o domínio é o próprio conjunto A, formado pelos elementos 0, 1, 2 e 3. O contradomínio é o conjunto de chegada da função, ou seja, o contradomínio é formado pelos elementos do conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E o conjunto imagem é o conjunto dos elementos flechados, ou seja, subconjunto do contradomínio. Então, o conjunto imagem é apenas os elementos 0, 2, 4 e 6. Então, lembrando que em toda a função f de A em B, a imagem está contida no contradomínio. Perfeito? Observações. As funções elas podem ser expressas por f de x,
g de x, h de x, p de x, não necessariamente você fica amarrado em f de x. Pode ser qualquer outra letra em função de x. Tudo bem? Como x e y têm seus valores variando nos conjuntos A e B, então a gente recebe o nome de variáveis. A variável x é chamada de variável independente. E a variável y, tá, é a variável dependente. Pois para obter o valor de y, dependemos do valor de x. Por exemplo, no exemplo da área, a área que é y, depende do lado do quadrado. Não é verdade? Então, o y sempre depende de x. Outro exemplo, na corrida do táxi. O valor que você vai pagar depende da distância percorrida. Ou seja, o y depende do x. E assim sucessivamente. Uma função f fica definida quando são dados seu domínio, que é o conjunto A, e seu contradomínio, que é o conjunto B. E a lei de associação entre esses dois conjuntos, que é representado por y igual a f de x. Vamos agora para os exercícios. Primeira questão. No diagrama abaixo, identifique quais representam função. Aqui é só para a gente verificar o que vocês aprenderam. Na letra A, existe uma relação entre A e B, que é uma função de A em B, pois cada elemento do A está ligado a uma única vez. Ou seja, cada elemento do A tem uma única imagem correspondente. Que é a imagem de 5? 1, do 8, o 2, o 7, só com 3, e o 6 a imagem é 4. Tudo bem? Então isso é uma função de A em B. Na letra B você tem dois conjuntos M e N. E esta relação também ela é uma função, porque cada elemento do M está ligado a uma única vez, não importando que o 5 seja a imagem de todos. Na letra C, existe uma relação entre C e D, que não é uma função, pois existe um elemento x que pertence a C que não possui imagem. Já sabemos que em função isso não pode acontecer. Logo, não é função f de C em D. Já na letra D, observe também que existe um elemento x que pertence ao conjunto G, que é o conjunto de partida, que na verdade ele foi associado duas vezes, ou seja, que possui duas imagens, com 1 e com 6. Logo, isso aqui não é uma função também. Perfeito? Então, ficamos por aqui. Na próxima aula, vamos resolver mais questões sobre função. Um grande abraço.